Galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma videoaula em estilo EAD da disciplina de Exames Especiais Radiológicos. O orientador Ardelmar Pedro Antunes, CETEC Jacobina. Vamos iniciar hoje o procedimento com uma venografia. O que é a venografia? É um procedimento na qual é realizada uma radiografia das veias, onde é feita uma injeção com corante, contraste especial nos interior delas, né? Para que mostre como flui o sangue por elas, né? Esses caminhos que trilham os vasos sanguíneos. Tem aí uma imagem onde foi realizada uma incidência de antebraço, pegando do cotovelo ao punho. Na imagem A, a gente vê apenas o tecido ósseo e gorduroso. Na imagem B, um exame mais detalhado, já com a interação desse corante, conhecido como contraste. E na letra C da imagem, a gente já tem uma posse de definição maior, mais detalhe, mais definição dela aí. Esse processo é realizado também pelo técnico de radiologia, fazendo as incidências, não a injeção do contraste. Por que fazer a venografia? Por que é solicitado? Por que ele é feito? A venografia por contraste é um exame padrão ouro para o diagnóstico por imagem de trombose venosa profunda, embora raramente seja realizado em virtude das suas complexidades. Por que complexidades e quais virtudes? Esse exame era realizado com um raio-x convencional comum, um raio-x digital normal, e aí a gente segue a mesma linha de atualizações de tecnologias. Hoje são realizadas pelo parâmetro de ressonância magnética, tá? A venografia também pode ser usada com outras finalidades. Quais? São avaliar o estado de uma veia, o sistema das veias, distinguir coágulos sanguíneos, obstrução nas veias, avaliar problemas congênitos das veias, verificar o funcionamento das válvulas, né, e das veias profundas da perna. Escolhe-se uma veia para o acesso de diálise, também identificar uma veia com boa qualidade para uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Uma característica dela e bem comum, eu creio que todo mundo conhece, é o cateterismo, onde esse cateterismo por radiografia fluoroscópica a gente tem um acompanhamento de uma vareta profundurante, onde segue a questão das artérias e veias para distinguir coágulos sanguíneos. Para que esse paciente seja realizado um coágulo desse, no caso da extensão desse coágulo, é realizado a solicitação do exame da venografia ou ressonância magnética com contraste das artérias e veias. Observem aí a imagem. A gente tem uma venografia, esse campo, artéria principal, a gente pegando ali os rins. Observem uma imagem mais detalhada desse rim, a emissão desse contraste. Como é realizado? Este exame costuma ser feito em ambulatório, mas se o paciente estiver internado, será feito no departamento de radiografia hospitalar. O paciente está internado, ele precisa ir para uma área específica para realizar esse exame? Não. O técnico que está em plantão, ele tem a complexidade e o dever de saber realizar esse tipo de exame, sendo orientado e acompanhado pelo médico que será responsável pelo aplicamento desse contraste. As rotinas são as rotinas normais, não tem complexidade, é o padrão normal. A normalidade é inserir uma nova veia para injetar o contraste, né? Onde essa agulha é colocada depende da área do corpo que as veias sejam estudadas ou avaliadas, né? Se eu quero do antebraço, eu vou pegar a veia principal do antebraço, da perna, eu vou pegar a veia principal da perna. Lembrando que esse exame também é um padrão ouro para menisco do joelho, né? Aquela cartilagem que tem muita gente com problema ortopédico referente a ela, LCA e LCB. E esse exame é padrão ouro para isso também. O mais comum que esse exame seja feito é que o catéter seja inserido pela virilha e movimentando para o local apropriado, navegando através do sistema vascular. Então a gente tem a entrada principal aí, a virilha do paciente. Perfurado no mesmo grau de dolorização de um exame de sangue, né? Daí ela percorre e vai se movendo pelo local apropriado para que seja estudado e analisado. Como é feita essa vedação? Essa vedação é feita de uma maneira como se estivesse colando um pneu
Quem já foi na borracharia deve reconhecer aquela máquina onde tem um torno que aperta. Esse paciente fica de 1 a 2 horas com esse torno pressionando prensas de ataduras e vedantes na coxa de 1 a 2 horas até que esse sangue, esse material onde foi perfurado esteja totalmente fechado. Complicações desse possível exame da venografia, né? Executada com técnica correta, o risco da venografia são mínimos, quase inexistentes. Porém, existe um pequeno risco com a reação alérgica ao contraste, né? O paciente ali tem que fazer anamnese total. Sempre que for fazer um exame especial radiológico com emissão de contraste, o paciente tem que passar por anamnese para que ele fique ciente do risco do que causa o contraste, né? Ele não pode ter uma prescrição falsa, ele tem que dizer a realidade de que tem alergias para que esse contraste seja estudado e aplicado. Uma venografia, em caso grave, ela pode causar trombose venosa grave, profunda. Então, por isso a necessidade e a importância de toda a anamnese antes da realização desse exame. Existe um risco de lesão nos rins devido a uma injeção de contraste. Pacientes com insuficiência renal devem receber uma atenção especial. Por quê? Esse contraste é hidrossolúvel, não iodado e iodado, porém ele resseca esse líquido de certos órgãos. Então o paciente renal tem que ter uma observação maior. Agora, o que é a trombose? Esse exame podendo causar uma trombose caso for feita a técnica de maneira não insegura. O termo trombose venosa profunda, TVP, diz a formação de coágulos que ocorrem em um sistema venoso profundo, ou seja, nas veias profundas no interior da perna. O que é que sente uma pessoa com trombose? Ela sente dor, né? Edema, que é o inchaço, a color na perna, a perna vai ficar vermelha, raramente, geralmente total, mas sim na artéria principal da onde está ocorrendo essa trombose. Ela se define, ela se destaca com a coloração vermelha, um inchaço, né? A perna esquenta nessa região, ela fica com a temperatura elevada, o paciente chega a sentir essa alteração da temperatura, fica um calor, né? E a vermelhidão é intensa, clara, que é o rubor, né? Aqui observem uma novenografia de plano coronal, né? No plexo aí, na parte distal do plexo terminal. Olha só a questão da curvatura da perna e do membro que a gente está estudando aí. A quantidade de veias que são preenchidas nesses órgãos do nosso músculo. Já a imagem ao lado, a gente percebe uma angiografia coronária. Observem a definição que esse contraste dá, o destaque nesse tipo de exame. A gente vai assistir agora um vídeo. É um vinograma. Um vinograma é um teste de diagnóstico que usa imagens de raio-x para rastrear o fluxo de um corante especial pelas veias do corpo. Radiologistas podem realizar o teste para procurar por coágulos sanguíneos, tumores e veias anormalmente largas ou estreitas. Além disso, um vinograma pode ser usado para identificar vasos sanguíneos saudáveis que podem ser transplantados para o coração ou pescoço para um procedimento de bypass. O teste é geralmente rápido, indolor e altamente eficaz na descoberta de anormalidades físicas que não podem ser facilmente estudadas com outras ferramentas de diagnóstico. Quando um paciente é agendado para um vinograma, ele geralmente é solicitado a evitar comer ou beber qualquer coisa, exceto água no dia do teste. Um histórico médico completo é feito para garantir que o procedimento seja seguro e que o paciente não seja alérgico ao corante. O paciente é equipado com um vestido de hospital e levado para um laboratório de radiologia para testes. Ele ou ela se deita em uma mesa para que um especialista possa esterilizar o local da injeção, que pode estar no pé, na virilha, no braço ou no tronco. Um anestésico local pode ser administrado temporariamente para anestesiar o local. Uma vez que o paciente esteja preparado, o radiologista injeta um corante de contraste contendo uma solução de iodo ou bário em uma veia. O corante percorre os vasos sanguíneos próximos ao local da injeção, deixando um rastro que é facilmente detectável em imagens de raios-x. Um conjunto de raios-x é então retirado de vários ângulos diferentes. Após o procedimento, o radiologista pode injetar salina em uma veia para diluir o corante em um sangue mais fino para evitar a coagulação.
O paciente é então transportado para um quarto de hospital e instruído a beber muita água para ajudar a lavar o corante de seu sistema. As imagens do venograma são cuidadosamente revisadas por um especialista em radiologia treinado. Ele ou ela compara os raios-x de diferentes ângulos e identifica o tamanho, a localização e a natureza das anormalidades. Se o caminho do corante for repentinamente interrompido, o especialista pode ter certeza de que existe um coágulo sanguíneo. Tumores e defeitos estruturais podem ser descobertos se o corante seguir um caminho incomum. Além disso, veias que são rompidas, fracas ou muito largas podem ser detectadas com base nos movimentos do corante. A razão mais comum para a realização de um venograma é verificar uma condição chamada trombose venosa profunda (TVP). A TVP é um coágulo sanguíneo grande e de rápido desenvolvimento em um dos principais vasos sanguíneos da perna, o que pode interromper o fluxo sanguíneo para o coração e possivelmente levar a um ataque cardíaco ou derrame. Ultrassonografias e radiografias convencionais são frequentemente insuficientes para identificar a localização e a gravidade da TVP, mas um venograma geralmente é muito eficaz. As decisões de tratamento são tomadas imediatamente após um teste de venograma para proporcionar as melhores chances de recuperação. É um venograma. Então a gente encerra aqui mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido do material e ficamos à disposição de qualquer retirada de dúvida, tá bom? Valeu, galera, um abraço e até a próxima.